Olá, pessoal! Estamos aqui para mais um MVCast, que é o podcast das mulheres vitoriosas, e eu quero desde já falar para você que hoje o nosso episódio está para lá de especial. Por quê? Porque além de ser um especial do Dia dos Pais, estamos aqui com o nosso querido pastor Silas Malafaia, o pastor líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo. E para a gente é uma honra estar aqui com ele nesse dia tão especial. E desde já eu quero te pedir para você pegar o link desse vídeo, corre, manda lá no grupo dos teus amigos, da tua parentela, dos teus familiares, quantos grupos tiver, coloca lá o link, se inscreve aqui no canal. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado com tudo que vai ser tratado aqui neste dia, tá bom? E aí, Sheila? Bem, vamos lá. Como a Clara já anunciou, nós estamos recebendo aqui hoje o nosso pastor. A gente sempre tem o hábito de fazer uma pequena biografia aqui, tá, pastor? Mas vai ser bem pequenininha mesmo, para a gente não sair daqui amanhã. Então, vamos lá. Pastor está casado há 42 anos com a pastora Elisete Malafaia. Beijo, pastora. É pai de 3 filhos. Silas Filho, que também é pastor, a Thalita e a Thaísa, é formada em psicologia e em teologia, é conferencista internacional, foi ordenada pastor aos 23 anos, correto, pastor? O ministério já soma aí 40 anos, né, agora, em 2022, incluindo décadas ininterruptas na televisão, é o pastor-presidente da ADVEC há 12 anos, e apesar de ter uma postura assim, de paizão de fibra, diz a lenda que tem um coração de mãe. A gente está recebendo aqui no MVCast feito pelas mulheres vitoriosas, um homem, o nosso pastor de todos e não de todas, pastor Silas Lima Malafaia, seja muito bem-vindo. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês, né, sabendo desse trabalho magnífico, extraordinário das mulheres vitoriosas da ADVEC, um grupo poderoso, né, da igreja que tem um papel fundamental para o desenvolvimento de tudo que a gente está fazendo. Então, para mim é uma honra e um prazer estar aqui com vocês. Pastor, vamos lá. Quando o senhor concede entrevistas por aí, que não é o nosso caso, a gente está aqui só conversando com o senhor é o nosso pastor. Os desavisados, eles tendem a jogar umas cascas de banana para ver se o senhor cai. A gente não vai fazer isso, primeiro, porque a gente não sabe, segundo, que a gente não é doida, e também porque o nosso assunto aqui ele é um assunto mais da paz. A gente vai falar de paternidade. Então, foi mais fácil para o senhor ser filho do pastor Gilberto ou pai do Silas, da Thaísa e da Thalita? Eu acho que foi mais fácil para mim ser filho do pastor Gilberto Malafaia, porque meu pai era um grande líder, né, das Assembleias de Deus, foi membro da mesa diretora da Convenção Geral, era um cara de muita influência na sua época, na Convenção. Então, na época, eu era chamado do filho de Gilberto Malafaia. Eu era conhecido como filho de Gilberto Malafaia. Depois de alguns anos aí na corrida, aí mudou um pouco, ele passou a ser conhecido como o pai de Silas Malafaia. Mas meu pai foi um cara extraordinário, e evidente que ser pai, né, ser pai de Silas, ser pai de Thalita, ser pai de Thaísa, é a responsabilidade maior, porque você que como você falou, é o responsável. Então, você requer para você a responsabilidade de criar, de ensinar, não é? Então, isso é muito mais difícil. O outro ficou com a demanda em cima dele, né? O pai de Silas Malafaia, ou filho de Gilberto Malafaia, é mais fácil. Mas, quando você é responsável, aí já muda a configuração. É muito mais difícil. Alguns gostam... Eu tenho uma expressão que eu gosto muito particularmente, né? Que educar é esculpir uma alma. Então, tocar o coração e construir aquilo ali não é moleza. Eu digo sempre, né, nas pregações, quando eu falo, existem 3 coisas fundamentais dos pais para os filhos, né? 3 coisas. Exemplo, exemplo, exemplo. Então, significa que não existe nada mais poderoso do que o exemplo. Não que os pais não têm que se preocupar de passar a imagem de perfeição, não é isso. Mas o exemplo, apesar dos seus defeitos, limitações, que os filhos percebem, então a balança entre prós e contra, essa balança ela tem que estar no pró,
ela tem que estar favorecida. Então, os filhos sabem, meu pai tem esse defeito, meu pai tem aquele defeito, minha mãe tem esse defeito. Agora, as virtudes do meu pai são muito maiores. Essa que é a questão. Não é questão de você mostrar ser super-homem, ou que você não erra, ou que tudo que você faz acerta, tudo que você faz é o melhor. Não é isso. Eu nunca me preocupei. Mas o exemplo, não é porque o ser humano é um ser social, ele vive das relações sociais para se desenvolver, para amadurecer, então ele está medindo, não é? Ele está olhando o outro, tá? E os mais chegados são os pais, né? Que é a primeira agência socializadora, é a família. Então, eu acredito que nesse pró e contra eu fiquei com a vantagemzinha a meu favor. O senhor foi um filho tranquilinho? Fui. Aí fui. Isso eu fui, porque meus 2 irmãos mais velhos foram da pá virada, da pesada. E apanhavam? Apanhavam. O mais velho, então, Samuel, o deputado, esse não era brinquedo, não. Serviu de exemplo, né? Até tomar jeito foi uma... ele e o Sérgio. Então, eu fui muito grudado com meu pai. Eles também não tiveram a oportunidade que eu tive, porque meu pai era militar. Meu pai ficou 2 anos fora pela Marinha, oficial ex-combatente da Marinha. Então, uma série de coisas. Eu tive meu pai mais chegado. Eu também nunca me desviei como esses caras fizeram, Samuel e Sérgio, e pintaram os canecos. Eu sempre fui da igreja. Com 12 anos mais eu pregava. Regular, né? Então, eu diminuí. Apanhei também. Pouquíssimo. Mas pouquíssimas vezes. Em relação a que eles apanharam, eu sou refresco. Não apanhei. Pastor, e dos seus 3 filhos, qual dos 3 mais se parece com o senhor? Olha, todos eles têm coisas minhas e coisas da Elisete. Todos eles, né? Aí quando você fala assim, temperamento, a Thaísa. Quando você fala sobre decisão, é o Silas, sabe? Então, quando você vai falar, como é que os filhos, né? Quem mais puxou? Eles puxaram. Então, alguma coisa que pode ser mais notório. Por exemplo, temperamento é uma coisa muito notada. Isso. Então, a pessoa fica mais exposta. A Thaísa aparece mais do que eu. Não. É porque na questão do requisito temperamento, ela aparece. Na questão do requisito decisão, o Silas aparece em relação ao que eu faço. E na questão de coração mole, que muita gente pensa que eu não tenho, a minha filha Thalita se assemelha comigo. Então, cada um... E aí eles têm similitudes com a mãe, né? Os 3 têm muita coisa da Elisete. A Thalita, a Thaísa e o Silas. Então, eu não vou dizer que tem um filho que se parece mais. Eu vejo que algumas das minhas virtudes e defeitos estão nele. Todo mundo tem as suas impressões ali, né? Do pai e da mãe. É isso aí. A gente vai tentar fazer uma condução, pastor, dessa paternidade vindo do seu pai, passando pelo senhor, até chegar nos filhos, né? Porque o que a gente vai tentar mostrar é exatamente uma palavra que o senhor disse lá atrás. O exemplo, como é que isso se arrasta, né, nas gerações. Tem alguma coisa nos seus filhos que o senhor não tenha conseguido corrigir? Eu não estou nem falando da questão de caráter, porque isso daí, obviamente, que todos eles têm um caráter alinhado, porque foram criados, inclusive, dentro da igreja, mas tem alguma coisa que o senhor olha até hoje para eles e fala assim, não consegui corrigir isso nessa criatura? Olha, deixa eu falar com franqueza. Eu dou graças a Deus pelos filhos que eu tenho, certo? Eu tenho filhos abençoados, porque eu podia ter filho rebelde, eu podia ter um filho... Isso numa família, o ser humano, ele pode estar aí à prova como é que o ser humano tem o poder de romper história, né? Que filhos criados de boas famílias viram bandidos e filhos de família de bandidos viram pessoas de boa índole, de boa... ser humano bom. Então, o ser humano pode romper com a sua história, porque ele tem o poder de decidir. Mas eu quero ser honesto. Assim, quando eu olho para os meus 3 filhos, eu digo, poxa, isso aqui... Eu não consegui fazer, eu não vejo isso, eu vejo eles com os erros que eu também tenho, porque eles têm erros que eu tenho. E eu não, vamos dizer, eu não lutei, eu não briguei, sabe? Poxa, isso aqui eu não consegui. O ser humano, é a percepção deles, sabe? Se tivesse alguma coisa grave, né, eu diria e falaria, mas eu não vejo assim, alguma coisa que eu disse assim, isso aqui eu não consegui porque, vou te contar, esse cara ou essa menina, eu não vejo. Eu vejo
defeitos que eles têm, porque nós carregamos defeitos, tá? Que eles têm da natureza humana. E não que eu tenha tentado mudar isso. Sinceramente, não. O senhor está falando sobre isso, e eu estou me lembrando aqui, a gente está há muitos anos aqui na igreja e a gente acaba observando alguns episódios. Aí o senhor está falando que não tem uma correção objetiva de alguma coisa, né? Mas o senhor já precisou disciplinar seus filhos como pastor aqui na igreja. Como é que ficou o pai deles? Aí é o seguinte, você tem que entender que um pastor, ele tem que ter uma ideia de que ele não pode, em hipótese alguma, ser injusto. Isso é, quando você tem regras na igreja, as regras foram feitas para serem obedecidas. Você não pode fazer com que seus filhos não sejam submetidos às regras que os filhos dos outros são submetidos. Então, quando minha filha errou, quando minha filha teve relacionamento sexual com o namorado, ela foi excluída da igreja. Porque não tem saída. Isso aqui é a igreja. Se o pastor não entender, porque todos nós desenvolvemos papéis sociais, não um papel. Ao mesmo tempo que você desenvolve o papel social de mãe, você desenvolve o papel social de filha, você de mulher, de funcionária, de chefe. Então, nós desenvolvemos vários papéis sociais. Nesse papel aqui de pastor, não tem irmão, não tem filho, não tem mulher, não tem nada. Aqui eu sou pastor de todos. Não tem conversa. Dou na canela de qualquer um. Não tem papo. Não tem negócio de filho, de irmão mais velho. Aqui quem é o pastor sou eu. E quem não quiser submeter minha autoridade, pede carta para outra igreja. E acabou o papo. Então, se você abrir mão disso, você perde a sua moral e a sua autoridade. Aqui é que está. Dói, claro. Dói? Claro que dói, porque você não deixou de ser humano. Você tem que escolher uma filha. Expor. Né? E tão interessante nesse episódio da minha filha, e eu tive o prazer de ouvir alguns depois, que alguns pensavam, quando a notícia saiu e que a minha filha foi excluída do hall de membros da igreja, pensavam que eu ia mandar, na época o Silas morava e estudava nos Estados Unidos. E como ela ficou grávida, pensavam que eu ia mandar minha filha lá para esconder a gravidez da minha filha. Sabe? Alguns pensaram da igreja. E no dia que foi feito o casamento da minha filha, né, que eu esperei um tempo para ver o que o rapaz queria, se ele de fato queria casar, se não queria casar, que só foi um momento lá da natureza humana, toda uma história aí, né? Aí depois de meses, ela já tinha 4 meses, estava de barriga, né? E no dia do casamento da minha filha, eu tive assim o prazer de ouvir alguns irmãos que disseram assim para mim, um deles disse assim para mim, pastor, tinha uma aposta no meio de alguns aí, de que o senhor ia mandar a sua filha para a América para esconder a gravidez dela, e eu disse, duvido, se eu conheço esse cara, não vai ter isso não. Então eu tive o prazer, porque as pessoas estão observando você, estão observando o que você está fazendo, quais são as suas atitudes. Então, ser pai vai doer em qualquer coisa que um filho se machucou, sofreu um acidente, uma enfermidade grave, qualquer coisa vai doer num pai. Né? Inclusive a disciplina. No mundo espiritual, você tem que disciplinar a sua filha, não é uma coisa fácil, mas eu aprendi uma outra coisa, muito importante. A Bíblia é fantástica. Quando a Bíblia diz que a correção no momento não é de alegria, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Isso está em Hebreus 12:11. Olha que coisa interessante. Depois que esse episódio ocorreu, nunca na igreja, no meio das pessoas, teve uma acusação sobre a minha filha. Por quê? Porque ela foi corrigida, ela foi disciplinada. Agora, tem até hoje aqui nessa igreja, da minha época, da minha geração, meninas que tiveram questões sexuais de pecado e que cobriram o pecado, que até hoje se comentam. Olha... E eu estou falando de 42, 43, 44 anos atrás. Então, da minha filha, ninguém comenta. Por quê? Porque sofreu a disciplina. A disciplina não é para matar. A disciplina não é para destruir. A disciplina é para corrigir e colocar limite na pessoa. Então, nunca mais teve acusação. Nem a minha filha se sentiu, sabe, com culpa.
porque ela foi corrigida, ainda tem isso. A culpa sai da pessoa. Pessoas que têm culpa é porque não foram corrigidas, sabe? Então elas se punem porque não houve nenhum tipo de correção sobre o seu erro. Pastor, a gente que é membro daqui da DEVEC, suas ovelhas, a gente sempre vê o senhor dando instruções acerca de paternidade, de púlpito mesmo, né? Para pais, para chefe de família. E o senhor sempre fala muito da prioridade do pai, de abraçar seus filhos, de dizer palavras né, de carinho, de pegar na cabeça, de fazer um carinho na menina, essa coisa mesmo de demonstrar o afeto, o carinho. E o senhor também sempre fala da prioridade de tirar férias, de ter um momento né, com a família. E o que o senhor pode falar, assim, como é a sua rotina? Porque o senhor é muito disciplinado, mesmo com todos os seus compromissos, mas o senhor tem essa prioridade de estar com a sua família, com os seus filhos, seus netos. Então, como é um pouco do senhor nessa área? Bem, eu vou responder a primeira parte do que você falou. Eu fui criado, meu pai não era um cara de abraçar, beijar, nem minhas irmãs, nem a gente. Não era um cara, mas era presente. Muita presença. Né? A mesa, o almoço, a janta, o café estavam juntos. E eu sabia, como minhas irmãs sabiam que o meu pai me amava. O mundo mudou. Se você não entender as mudanças sociais do mundo, então um toma café numa hora, o outro almoça na outra, o outro janta na outra, aí você começa a fazer isso. E eu nunca fui criado, nunca vi meu pai andando beijando minhas irmãs, nem meu sogro beijando as suas filhas, mas era a presença. Então, quando vem a minha época já é um pouco diferente desse negócio, porque eu não tinha aquela presença como eu via meu pai e meu sogro. Por causa da vida, da doideira da vida. Então eu tive que fazer um esforço para abraçar, beijar minhas filhas, que eu nunca fui dado a esse negócio. Porque eu não vi, então eu não fui dado. Então eu tive que aprender. E é isso que os homens têm que entender. O mundo mudou. Não vem aqui querer repetir teu pai em muita coisa. Você repete teu pai em muita coisa, mas não pode repetir em tudo. Porque você pertence a um outro ciclo geracional. E quanto a sair de férias, eu aprendi com meu pai sobre a questão de descanso. Isso é, você não é máquina, Deus fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou, Deus não precisa descansar, Ele ensinou e deixou uma lei moral. Então, quando você faz uma coisa, eu comecei a tirar férias, olha só, quando eu era garoto, na época do meu pai, a gente era criança, sempre em janeiro eu tirava férias, sempre. Aí aquilo foi crescendo. Casei, saí ainda com meus pais, eu e Elisete. O primeiro filho pequeno ainda saía com os pais ainda. Aí começou a aumentar e as famílias, né? Vão se tornando também famílias nucleares. Aí eu começo a sair com eles de pequeno. E saio até hoje de férias, porque esse é um momento muito interessante, porque raras foram as vezes que nesse período de férias de 20 dias que eu tiro, em janeiro, raras foram as vezes em hotel, porque eu costumo alugar uma casa, porque na casa você está junto, na casa está todo mundo junto. Não estou condenando o hotel não, porque eu também tiro férias em um hotel. Mas eu estou falando, eu comecei a ver que era mais interessante com eles a gente estar junto numa casa, né? E dando a comodidade para as mulheres, com o negócio de contratar cozinheira, contratar arrumadeira, senão as mulheres vão tirar férias e elas ficam trabalhando. Então isso faz ficar junto, todo mundo está ouvindo, você está falando, você está conversando, você está orientando, você tem um acesso aos netos, isso produz afeto, isso produz aproximação da família, isso produz consideração, né? Isso produz também você ter uma voz de influência. Então, eu acho muito importante, né? Nesse mundo louco, e cada um tem que entender, né? Quem sabe faz a festa com o que tem. Então, cada um tem que saber a sua dimensão, né? Eu já fui de férias com 30 pessoas numa casa de 2 quartos. Já contei na igreja, porque essa era a nossa possibilidade. Então, descanse, nem que você tenha que ir todo dia na praia de Grumari ou na Quinta da Boa Vista, não interessa.
sabe? Ou fazer um piquenique. Você faça a festa com aquilo que é possível, que isso é histórico, está registrado no coração, na mente, nas emoções de uma pessoa e vai contribuir para o desenvolvimento desse ser humano. O senhor fala muito, o senhor está falando aqui sobre a questão da mudança geracional. E a gente está vivendo um tempo hoje de uma velocidade muito grande de tudo. A gente mal consegue pensar nas coisas que estão chegando, porque quando a gente começa a assimilar, elas já se tornaram obsoletas, né? Mas o tempo a ser dedicado com a família, ele continua sendo algo que ninguém pode abrir mão, né? Porque um pai que não passa tempo com os seus filhos, ele vai pagar essa fatura mais tarde, né? E a gente precisa também entender a questão das impressões, né? O pai precisa de tempo para deixar impressões nos seus filhos. E aí, o que eu quero falar, chegar com isso daqui? O meu pai, ele tinha um problema na coluna que fazia com que ele arrastasse o pé. Então, quando meu pai chegava em casa, a gente escutava pelo barulho do pé. Eu sabia que era ele que estava chegando. Tinha isso lá também? Tinha alguma coisa que identificava o barulho da chave, a voz, o assovio? Eu acredito que o jeito de qualquer um, sabe, o barulho você registra do jeito de andar ou da fala, né? Um andar mais rápido. Meu pai era um cara que andava rápido. Ele sempre foi um cara assim, proativo, rápido. Então a gente sabia que meu pai chegava pelo andar mesmo. Não arrastava o pé, mas a passada dele era diferenciada. E eu acho que os filhos também veem isso. Também eles conseguem codificar. Chegou aí meu pai, o barulho de carro que está entrando numa garagem. Tem um monte de coisa, né? Que você codifica a chegada do pai ou a chegada da mãe pelo estilo de cada um e o jeito de cada um, e você tem isso num registro. É interessante. E o registro para a vida toda, que a gente perde aquela pessoa, mas a gente não perde aquela marca. A gente fica com aquela marca na memória. Eu, particularmente, acho isso lindo demais, porque parece que a gente só tem que deixar marcas muito profundas de outras coisas mirabolantes, e às vezes é o barulho de uma passada que vai criando em nós umas impressões. Hoje, o que os pais têm que entender, na minha opinião, eu falo isso e meus filhos praticam, o Silas, então, é o mais firme nessa questão, sobre celular na mão de crianças. Você tem que dar limite. Você não pode deixar um celular na mão de criança o tempo todo. Não vai usar o celular. Agora não. Então, o Silas, criança acaba não vendo, né? O Silas é mais veemente nisso, pelo que eu observo dos meus filhos, em relação a domínio dessa questão, para que haja a presença. Senão você tem o que a gente chama de incomunicação. Isso é, as pessoas estão numa casa, estão na sala e cada uma falando com uma pessoa, ou vendo uma coisa. Então, é uma incomunicação. E a comunicação é fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Então, os pais têm que entender. E quando a filha quer... Porque depois de 18 anos, meu amigo, você não vai. Eles vão te reconhecer a tua autoridade. Mas é quando criança, é ali que você tem um domínio para dizer, não faz, não dou. Pode chorar, pode espernear, pode bater com o pé, mas agora não. Acho que isso a criança tem que entender, como eu já prego, existem os nãos que tem que receber dentro de casa, porque lá fora na vida não vai ter só sim. Então, se ele não aprendeu a receber não em casa, lá fora ele não vai saber lidar com não e vai perder oportunidades na vida por causa disso, que a vida não é brincadeira. Não perdoa, a casa se perdoa, mas na vida você perde oportunidades, você perde chances porque você não aprendeu a não. Tudo que quer faz. Não, tem que ter não. Deus deu não quando o homem era perfeito. Não coma da árvore da ciência, porque o dia que comer morre. Então era não ali. Deus deu não para o apóstolo Paulo quando ele queria pregar na Frígia, na Galácia e em Bitínia. Deus disse não, porque eu quero que você pregue na Macedônia. Então você tem que aprender, o filho tem que ouvir não. Pastor, o senhor sempre fala sobre a questão de mentoria, né? Sobre mentores, e o senhor teve 2 grandes mentores na sua vida, que foi o seu pai e o seu sogro, pastor José Santos. E quais marcas eles deixaram assim tão profundas no senhor? O que eu
foram duas escolas antagônicas e duas escolas diferenciadas. Meu pai, um cara de decisão e empreendedor. Meu sogro, super pacífico e um cara com uma sabedoria de vida incrível, apacentador. Então, eu pude observar. Eu tenho na minha ação de pastor, claro, porque eu tenho muito mais coisa do meu pai, porque convivi mais com ele, e eu tenho heranças genéticas também, né, que estão impregnadas. Então, eu tenho coisas de meu pai mas eu tenho coisas do pastor Santos, que eu aprendi com ele. O pastor Santos era um cara gigante para lidar com pessoas, um cara fenomenal nisso. Meu pai já era um cara de poder de decisão. Então, eu aprendi a decidir com meu pai e a entender pessoas com meu sogro. Porque se eu não tivesse meu sogro, eu ia ser igual a meu pai. Meu pai não era brincadeira, não. Meu velho não tinha negócio de... Não botou na risca dele, pau, chumbo. Não é igual a ele, chumbo. Entendeu? Não. O senhor sempre fala que seu pai era mais bravo do que o senhor. A gente tem dificuldade de acreditar nesse negócio. Meu pai? Vocês não conheceram meu pai. Ainda bem que o senhor tem um Meu pouquinho pai do pastor José Eu Santos. tenho um pouco do pastor Santos, que é o seguinte, eu dou bronca, eu bato com força, dou bronca, mas tenho uma capacidade de conviver, de entender, de aceitar o outro. Meu pai já não era assim. Meu pai, se o cara não tivesse o estilo dele, ele, sai de perto de mim. Não tem conversa. Eu não, eu já aprendi isso com o pastor Santos. Silas, nem todo mundo é igual a você. Você tem que aprender a aceitar o outro. Se eu for fazer o que você faz, eu morro. Ele dizia isso para mim, eu não faço o que você faz porque eu não consigo, eu vou morrer. Entendeu? Então, essa que é a nossa grandeza. Isso eu peguei com o pastor Santos. Né? Você não trabalhar só com pessoas do seu estilo. Por exemplo, o vice-presidente da igreja não tem meu estilo. Meu filho, ele tem mais o estilo da mãe do que o meu. O estilo de ser calado, igual o pastor Santos, quieto, não gosta de se expor, não gosta de falar muito. Então, quer dizer, são estilos. Eu não trabalho só com gente. Vamos embora! Não, eu trabalho com pastores pacíficos, eu trabalho com pastores calmos e trabalho com pastores do meu estilo. Isso eu aprendi com o pastor Santos. Eu ia até falar com o senhor sobre essa questão dessa linha entre o pastor Gilberto, o pastor Zé Santos, passando pelo senhor, chegando no pastor Silas Filho, e com quem ele seria mais parecido nessa questão da postura e do temperamento. Ele né? é mais parecido com a mãe, por causa do temperamento, herança de pastor Santos e irmã Maria. Né? Eu digo sempre que o Silas tem as minhas virtudes e as virtudes do pastor Santos, não tem meus defeitos. O Silas não conseguiu capitanear meus defeitos. Isso é uma coisa muito boa. Agora, ele tem coisas minhas, como eu sou muito falante e veemente, as pessoas observam. Mas o poder de decisão é igual o meu. É isso aqui. É isso aqui, meu chapa. Acabou o papo. Só muda o volume, né? Muda só o volume. Só muda o volume. Decisão. Outra. Eu sou um cara que vou pro combate, pro enfrentamento. Ele não. Ele é igual para o Santos. Ele não quer combate. Ele não quer enfrentamento. Vai resolver de uma outra maneira. Outra. Ele tem uma capacidade de administrar finanças melhor do que a minha. Tem pessoas que têm um dom para esse negócio. O Silas, ele tem um dom para administrar finanças igual do pastor Santos, que eu não tenho. E ele tem. Então, vai por aí afora. Pastor, a gente vai começar a caminhar aqui para o final, mas como a gente está aqui fazendo um especial Dia dos Pais, e a gente está vivendo numa época muito delicada de homens desconstruídos, homens que pedem desculpa por ser homem, e a gente queria mandar uma mensagem aqui, antes da gente chegar no final objetivamente, mas abrir um espaço para o senhor se dirigir diretamente aos homens que estão nos assistindo e principalmente aos homens da nossa igreja, aos pais. O que não pode faltar num homem de verdade? Bem, quando Deus fez o homem, estou falando não ser humano, homem macho, masculino, ele colocou o homem como a autoridade da sua casa. Então,
Existem 7 funções da autoridade. É aqui que você tem um homem num sentido não de perfeição, mas de completude. Então, existem 7 funções na autoridade. O que significa ser autoridade? Provisão, proteção, promoção, a lei, a ordem. Olha só, isso aqui são coisas do homem, não é da mulher, não é é do homem, é do poder, coesão e liderança. Então, 7. Essas 7 funções da autoridade. Então, aqui é que está. Ah, mas na minha casa a mulher manda mais. É porque você delegou a autoridade para ela. Existe uma... Claro que tem mulheres que têm mais capacidade de administrar do que o homem. Elas têm até uma capacidade de liderança maior do que o homem. Mas essa liderança da mulher não pode ser tomada por ela. Ela é delegada. E ela sabe. Esse cara deixa eu liderar. Esse cara deixa eu estar na frente. Porque ele deixa. E ela sabe que ele deixa. O problema é quando a mulher toma a frente e toma dele. E ele se omite. Eu conheço homens que a mulher tem poder de liderança, tem poder de decisão, sabe administrar, mas elas entendem que aquilo é o cara pode fazer. Mas a hora que ele quer, ele interfere. É a submissão, né? Aí ele interfere. Outros não. Outros têm medo da mulher. Aí muda a história. Então, se um homem entender que esses são os seus papéis, tá, como autoridade, ele vai ser um homem não perfeito, mas um homem completo. Você é o principal responsável pela provisão da sua casa, pela proteção da sua casa, pela promoção, fazer seus filhos, sua mulher, né, serem gente, que são amados, que são cidadãos, que são cristãos, que são pessoas, certo? Isso tá no poder do homem. Não está em outro, não está na mulher. O que a mulher, que é aí que as pessoas também não entendem, eu brinco sempre que as mulheres são muito poderosas, porque quando a Bíblia diz que a mulher sabe edifica a sua casa, é a mulher que edifica ou solapa a autoridade do homem. Então, o grande problema de hoje é o seguinte: homens que não conseguiram cortar o cordão umbilical de mães. Isso aqui é um problema. Mães dominadoras e castradoras, por vários N motivos, tá? Que seguram um filho e ele não consegue se desvencilhar. Ele casa na dependência emocional. A pior coisa para um casamento é um homem com dependência emocional e principalmente da figura materna, não da figura paterna, porque a própria figura paterna libera. Tá no homem esse negócio, tá com raras exceções, mas a figura materna, porque a mulher tem essa capacidade emocional maior do que o homem de segurar. Então, o que eu vejo hoje, a problemática, meu filho, seja homem da sua casa e não seja um agente da sua mãe na sua casa. O homem precisa entender esse negócio. Ele precisa entender que a mulher pode ganhar mais do que ele, mas ele é o responsável, então ele luta. Porque você está, minha mulher ganha mais do que eu, não sei para lá, qualquer coisa ela paga as contas, você já está no sal. Confunde, né? Os significados, e os papéis. Filhos veem isso. Os filhos veem, não, meu pai ganha menos do que minha mãe, meu pai é um batalhador. Meu pai é um cara que bota para quebrar. Minha mãe teve vários cursos e o nível que ela foi criada, por exemplo, pode ser aqui uma mulher médica, que pode acontecer, casada com um auxiliar de administração. Essa mulher aqui vai ganhar sempre mais do que esse cara. Mas os filhos veem, meu pai é um cara trabalhador, meu pai é um cara que corre atrás. E minha mãe não tripudia sobre ele, por isso que ele é uma autoridade. E ela entendeu isso. O grande problema está nessa história, é o papel do homem. Quando ele se omite desse papel de autoridade, esculhamba tudo. E quando a mulher, que foi feita para edificar essa autoridade, solapa essa autoridade, está gerado conflito. Então nós temos o nível do homem, que é o nosso caso aqui. Número 1, cortar cordão umbilical. Número 2, os filhos clamam pela autoridade do pai. Eles clamam de maneira inconsciente. Os filhos querem que o pai diga, não faça, faz, muito bom, gostei, tá errado.
Os filhos clamam por isso, tá intrínseco no ser humano esse negócio. E o cara pensa que ele vai ser um bom pai porque ele diz sim para tudo ou porque ele se cala em tudo. Sabe? Os filhos querem ver a autoridade do pai. A mulher casa com o homem porque ela quer ter uma segurança emocional. Vai lá no céu depois e pergunta a Jeová. Porque quando o pecado da mulher teve um efeito sobre ela, o pecado do homem sobre a raça humana. O da mulher, o teu desejo vai ser para o teu marido. Então, a mulher se sente segura, não é porque o cara ganha mais do que ela, não é porque o cara tem mais curso superior do que ela, não é porque o cara é mais inteligente do que ela, é porque ele é homem. E ela se sente segura em um homem, com seus defeitos, com suas carências, mas ela sabe, isso dá à mulher a estabilidade emocional. Certo? Não estou falando de machão que briga, que fala o tempo todo. Não é nada disso, gente. O cara pode ser calado, sabe? Mas a mulher sabe, os filhos sabem. O pai, quando fala uma palavra, o cara leva 10 dias sem falar, mas quando ele diz uma palavra, todo mundo sabe, ó. Ele falou, acabou. É igual aquela história que todo mundo conta de uma mulher machona, né? Uma mulher que batia em tudo que é namorado, já tinha tido uns 7 namorados, quebrava a cara deles todo quando contrariava. Aí ela começou a namorar o cara mais bobalhão, mais jeca da cidade. Esse cara vai para todo dia. Aí no dia da lua de mel, né? No interior, 5 horas da manhã, o galo do vizinho começa a cantar e o cara aqui, o matuto, né? Metido a bobalhão, falou assim, cala a boca, galo. Aí o galo continuou, ele, segunda vez, chega, galo. Na terceira, o cara puxou uma arma e ó, pum! Matou o galo. Aí a mulher disse, 1, 2, 3. Já sei que na terceira não vai dar. Acabou. Como é que esse cara conseguiu dominar? Ele impôs a sua autoridade. Ele não deu tiro na mulher. Ele não deu soco na mulher. Mas uma ação que a mulher disse assim, esse cara aqui... Aí o cara, é o que a gente vê na vida. A mulher, eu vou embora. Aí sai, porque brigou com o marido e fica 3 dias fora na casa do pai. E ele não faz nada, vai virar sem vergonhice. Ele não diz assim, nunca mais faça isso. Porque a próxima vez que você botar o pé para fora, você nunca mais vai voltar. Eu quero ver a hora que o cara... E que ela sabe que ele é o cara de atitude. Que ela vai fazer de novo. O senhor falou uma coisa muito interessante, que é a questão financeira dentro de casa. E a gente, como hoje as famílias, os dois, normalmente trabalham, há uma distorção no conceito de submissão, e ao invés de estarem os dois debaixo de uma única missão, cada um cria a sua missão, porque cada um está seguindo seu caminho ali, o seu interesse. E aí acaba respingando nos filhos. Qual é a única relação comparada à Trindade? Olha que coisa de doido. Só existe uma relação na Bíblia comparada à Trindade. Quando Jesus declara, eu e o Pai somos um. É a unicidade, não é unidade. Unidade, 2 coisas que se juntam. Unicidade, 2 coisas que se fundem para serem uma. Deixará o homem seu pai e sua mãe. E vai se unir a sua mulher e serão ambos uma só carne. Unicidade. Olha a relação tão profunda que é no casamento. Como é que um casamento vai ter disputa? Como é que num casamento esse aqui é meu dinheiro, esse aqui é meu carro? Que história é? Isso não é casamento. Isso é individualidade. Casamentos se fundem para um objetivo só, para uma meta só. É isso. Com seus defeitos e discussões que pode haver. Não, podia usar o dinheiro para... Não, vamos usar para aquilo. Isso é normal, natural. Mas estão aqui rumando para uma mesma coisa. Essa que é a nossa grandeza. Porque não é de dizer amém para tudo. Vira uma reação em cadeia, né? Vem do avô, que passa para o pai, que passa para o filho e vai embora. E aí, cada vez mais, essa coisa da firmeza na relação familiar vai se diluindo. Pastor, vamos lá. O senhor já falou aqui da forma intensa que o seu pai marcou a vida do senhor, obviamente, para trazê-lo até aqui, né? Para fazer com que hoje o senhor seja uma referência, não só para a nossa igreja, mas para a nação. Todos nós sabemos disso. Mas, se o senhor pudesse... deixa eu conjecturar aqui. Se o senhor pudesse transformar
o que o pai do senhor foi para o senhor num selo. Que selo seria esse? Meu pai foi um visionário. Quando eu era garoto, a gente morava em Jacarepaguá, numa rua. A casa estava aqui, a rua fazia assim, uma subida e descia para 2 avenidas, eram ligadas por essa rua. Então, eu saía com meu pai, era garoto, de 9, 10 anos, e saía com meu pai muitas vezes. Quando a gente subia a rua, meu pai tinha um Fusca. E quando a gente chegava aqui na altura máxima da rua, você via as montanhas lá no final, em Jacarepaguá. Aí, quando meu pai chegava aqui, na rua, meu pai dizia assim, meu filho, está vendo aquelas montanhas lá? Sim, estou vendo, pai. Você pode chegar em lugares mais altos do que aquilo. Basta você crer em Deus e acreditar em você. Então, meu pai foi um cara visionário. A marca do meu pai era um cara visionário, além do tempo. Ele tinha ele leva para frente. Isso foi uma marca muito violenta em mim. Então, sabe? quando o senhor fica aí com a corda esticada, o senhor herdou, né? Eu estou vendo lá na frente. Hoje a gente está aqui construindo igreja, abrindo igreja, não é? Eu já estou vendo escolas, eu já estou vendo um centro de treinamento, eu já estou vendo esses 2 quarteirões sendo a igreja sendo proprietária. Então, isso foi meu pai. Meu pai era um visionário. Essa coisa de olhar na frente foi a marca mais forte que ele deixou. E como é que o senhor quer ser lembrado pelos seus filhos? Eu quero ser lembrado pelos meus filhos como um cara que amou a mãe deles, que eu acho que isso é muito importante, sabe? Isso é muito... E um cara que, apesar de seus defeitos, tinha compromisso com Deus. Se eu conseguir deixar essas 2 coisas para eles... Tá bom, não estou dizendo assim, porque você é empreendedor, porque isso o filho vai apanhando o teu jeito, eles vão vendo, mas... 2 coisas para eles poderem imitar e amarem seus cônjuges. Não, meu pai era um cara que amou minha mãe. Isso é um cara... Isso a gente via. Né? Meu pai era um cara com seus defeitos, mas que servia a Deus. Se eu conseguir, claro que meu pai servia a Deus, meu pai era um íntegro e tal, mas uma coisa para mim, sabe, de rumo de vida, foi a questão de meu pai ser um cara visionário. Pastor, então vamos aproveitar e deixar assim, uma mensagem para os pais que estão nos assistindo agora. Nós sabemos que muitos ainda estão começando a caminhada cristã, outros até não são cristãos. Então, eles estão aqui ouvindo um pouco do seu testemunho como filho, como pai, como pastor da igreja. Então, que recado o senhor poderia deixar para esses pais, de repente para esses que não estão tomando uma boa atitude como pai, ou esses que estão caminhando? Qual mensagem o senhor poderia deixar para os pais que estão nos assistindo? Eu aprendo o seguinte: enquanto a vida é esperança, e nunca é tarde para se começar absolutamente nada, você tem o poder de romper sua história e de construir uma nova história. Você tem o poder de corrigir a sua história e melhorar a sua história. Minha mãe, o primeiro curso superior dela, 40 anos de idade, quando ela fez o seu primeiro curso superior. Minha mãe tem 3 cursos superiores, tem mestrado, tem uma cacetada de especialização, mas o primeiro curso é com 40 anos, quando muita gente já está formada há muito tempo. Então, isso é conversa. Essa é a grandeza. Eu aprendi na psicologia social que o ser humano é um eterno vir a ser. O que significa isso? O ser humano ele vive em constantes transformações da sociedade, do mundo. Não é? Você tem os fundamentos, que são a sua base, para construir, mas você tem que aprender a ver. Por exemplo, aqui na igreja a gente sempre usava terno, hoje não usa terno. Eu nunca gostei de muita roupa esporte, eu sempre gostei de roupa social, mas eu aprendi porque o mundo mudou. Então, você pode mudar, basta querer. Existe uma palavra-chave que eu gosto muito de falar, atitude. Atitude é ação. Então, não adianta falar, não adianta ficar conjecturando, parte para a ação. Comece com as coisas pequenas, comece com pequenas mudanças, comece corrigindo pequenas coisas, para que você, a partir de hoje eu vou mudar tudo. Não vai não. Você não vai não. Você tem que começar com coisas pequenas e paulatinamente ir caminhando para corrigir, para que você possa ser um homem melhor, porque é possível você ser um homem melhor, é possível você ser um pai melhor, é possível você ser um esposo melhor, é possível você ser um cidadão melhor e ser um cristão melhor, porque nós estamos em transformação, que pode vir para o mal ou pode vir para o bem. A transformação não é só no sentido crescente, pode ser no decrescente. Você que decide. Então, com a ajuda de Deus,
Você pode romper, você pode chegar a lugares mais altos, você pode consertar coisas, porque Deus faz aquilo que eu não posso fazer. E Deus não vai mover palha naquilo que você tem que tomar como atitude. Essa é uma verdade. Pastor, a gente vai encerrar agora, tá? A gente tem assim, ó, como o senhor estabeleceu uma direção para esse ano na nossa igreja, que 2022 é o ano do romper. Então, a gente tem encerrado todos os episódios do podcast aqui, pedindo para que os nossos convidados digam no que eles romperam e no que eles pretendem romper. Eu vou pedir para o senhor responder esse eu rompi, eu romperei, mas deixa só a gente anunciar a nossa conferência de mulheres aqui. Eu quero aproveitar para convidar você, minha querida mulher vitoriosa, se você puder estar presente aqui no Rio de Janeiro, na nossa sede, na rua Montevidéu 900, venha, que vamos ter 3 dias abençoados com palavras, ministrações, louvores. E olha, o nosso tema, rompendo em adoração. Eu tenho certeza que você vai sair daqui muito edificada. Vem, traz as tuas amigas. E olha só, será nos dias 16, 17 e 18 de setembro. E eu conto com você. E para você que mora longe, não pode estar presencialmente, nos acompanhe aqui pelo canal do YouTube da Devec Oficial, que você vai ficar por dentro, vai assistir, vai acompanhar, vai louvar aí da tua casa, vai receber e vai ser abençoada, tá bom? E não esquece de nos acompanhar lá no Instagram, @mulhervitoriosa, que lá vai ter todas as informações, você vai ser ricamente abençoada e nós esperamos por você. Bem, eu estou rompendo. Eu até falei domingo na ceia. A editora que nós criamos para ser suporte do nosso ministério, depois de 2015, por erros nossos, nós entramos numa crise financeira poderosa. E eu tive que entrar com um pedido de recuperação. E me associei a uma pessoa que, ao invés de melhorar, piorou. Então, esse ano, nós estamos rompendo para essa editora não quebrar. Só pelo propósito, que para mim era mais fácil. Vende essa propriedade, paga essas contas, vai tomar banho, esquenta a cabeça, tem tanta coisa com igreja, ainda vou me preocupar com isso. Então, eu estou rompendo numa área dificílima, que é você entrar em recuperação judicial, pagar credores e fazer com uma empresa ande. E uma área que eu quero romper em questões espirituais que eu preciso, da minha própria vida. Eu acho que a vida do crente é melhorar. Quando a Bíblia fala de santificação, nós estamos no processo de santificação para entrar no estado de santidade. Então, o processo de santificação é você romper com o pecado, romper com a sua natureza, romper com os seus desejos. Isso é o que eu estou fazendo, como você tem que fazer também e está fazendo. É isso aí. Obrigado, Deus abençoe vocês. Obrigada, pastor. Meu grande abraço.